pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno da Tecnorender, bem-vindo ao nosso canal. E esse canal ele vai servir para te dar um norte de qual peça escolher para o seu computador ideal para fazer renderização. Alguns usam placa de vídeo, outros usam processador. No meu caso, eu uso mais o processador porque eu uso o Corona Render, mas de vez em quando eu uso também um pouco de placa de vídeo, que eu uso o Lumion também, tá? Então, nesse vídeo de hoje, vamos estar falando um pouco mais sobre temperatura de processador. Esse processador, quando a gente trabalha com renderização, os processadores acabam atingindo uma alta temperatura. E isso pode ser tanto prejudicial na vida útil do processador, mas também ele pode ser também diminuir um pouco a performance do processador. Então, como vocês puderam ver no vídeo passado, eu estive recebendo o nosso processador novo, né, que é o Ryzen 3 7700X, e eu comecei a fazer os testes neles com o próprio Cooler Box nele, e vi que a temperatura que estava atingindo nesse processador era muito alta. Então eu comecei a fazer alguns outros testes, né? No Cooler Box ele chegou em média de 92 graus. Foi o pico de temperatura. E é muito próximo da temperatura pico dele, que seria 95 graus, que é o máximo que ele pode atingir, tá? Então aí eu comecei fazendo algumas modificações. A primeira modificação que eu fiz foi colocar meu cooler que eu tinha aqui em casa, que é um Deepcool, né, de torre, né? Esse cooler ele já conseguiu reduzir em média de 10 a 20 graus, mais ou menos, de 10 graus mais ou menos, caiu para a faixa de 82 graus, o pico de temperatura. Já fiquei bem satisfeito, porém mesmo assim ainda achei um pouco alta a temperatura desse processador. Então aí eu resolvi dar uma pesquisada, ver algumas coisas e assim por diante. Então aí nesse vídeo, para nós que trabalhamos com renderização em processador, vocês vão ver que vai ser muito bom para vocês em questão da vida útil do processador e também em questão também de performance. Vamos lá, vou estar mostrando alguns vídeos para vocês dos testes e logo a gente volta. Então pessoal, como a gente pode ver nesse primeiro vídeo, que é o primeiro teste, onde aqui eu não mudei nada ainda na BIOS, tá? Não fiz nenhuma modificação. Aqui a gente pode ver que a gente vai estar fazendo no mesmo tamanho e com as mesmas especificações de um para o outro, tá? Então, as coisas que a gente precisa observar, principalmente aqui, é na temperatura. A gente precisa também observar na voltagem e na frequência que vai estar ali embaixo do processador. Tudo isso, a partir do momento que eu modificar, provavelmente já vai alterar tudo dessas formas. Então, por que a gente tem que olhar na frequência principalmente? A frequência, a gente vai ter que tirar uma média mais ou menos enquanto ela está renderizando para ver até quantos que ela está indo mais ou menos em megahertz, né? No meu caso, se vocês verificarem ali, ela está chegando em média até 4.1 GHz, seria 4.100 MHz, né? Na potência do processador, você pode ver ali que está em média de 90 watts mais ou menos, tá? E na temperatura, você vai ver que ela vai dar um pico até uns 77 graus, mais ou menos 80 e poucos graus, mais ou menos. No máximo 83 graus, como vocês podem estar verificando. E outra coisa que vocês também vão ter que observar bastante é a questão do tempo do render, tá? Tá acabando o render já? Vamos só aguardar um pouquinho que a gente tenha todas essas informações. Aqui, vamos lá. Então, como vocês podem ver nesse vídeo, o render demorou 1 minuto e 30 segundos, tá? Se a gente olhar aqui do lado, ele bateu até 83 graus, 100% de uso e até 4.1, só que aqui tá dando 4.4 que é quando você não começa a renderizar, só que depois ele cai para isso, tá? Nas tensões você pode ver que chegou até 1.40, 1.5, isso é bem alto para um processador igual a esse, tá bom? Mas vamos lá. Aqui pessoal, vou ligar a máquina aqui. A gente precisa entrar na BIOS, tá? Para BIOS, você vai apertando Delete enquanto o computador vai ligando. Aí entrou na BIOS. Aqui na BIOS é o seguinte: a gente precisa
que você vem aqui, ó, frequência. Aqui tá automático. No caso dessa placa-mãe que eu uso é uma Gigabyte. Pode ser que mude um pouco, mas você procura como frequência, configuração de frequência, alguma coisa assim. Aí você vem aqui, dá um Enter, vem aqui no CPU Clock Ratio, e aí você vai estar automático. Aqui no automático você vai colocar, no meu caso, depois você pode ver lá que foi uma média de 4.1 enquanto estava renderizando. 41, que é o multiplicador. Aí vai dar aqui, ó, 4.1 GHz, certo? Fiz isso daqui, dou um ESC para voltar. Vem aqui, escrito salvar. Vem aqui, salvar e fechar. E deixa a máquina reiniciar sozinho. Eu já fiz a modificação lá na BIOS, então voltamos aqui para fazer o segundo teste. Se você verificar ali embaixo, ele está pontuando ali mais ou menos em média de 4.092 MHz, né? Que seria mais ou menos 4.1 GHz. A temperatura, já ele sem começar a renderizar, já está numa temperatura boa, de 46 graus, tá? E na voltagem, você pode ver na tensão, ela está no máximo 1.1, mais ou menos volts, tá? E além disso também, a potência dele também está em 65 watts, mais ou menos. Então vamos começar o render, para ver se a gente vai perder algum tipo de performance, se a gente vai perder tempo de render e assim por diante. Todas as coisas que a gente também vai observar novamente aqui, seria o tempo do render, a temperatura, a voltagem, a potência e também o clock, que ele está setado a 4.1. Então, pessoal, como podemos observar aqui, não tivemos perda de performance. Pelo contrário, a gente ganhou em média de 1 segundo nessa imagem, tá? Na temperatura, se a gente observar bem, ela caiu quase 20 graus, praticamente, né? Na verdade, ela caiu 20 graus, que aqui ela atingiu uma média de até 59 graus. A potência dele subiu no máximo 65 watts, ou seja, 30 watts praticamente a menos do que a gente tinha gastado antes. A voltagem manteve sempre 1.1 no máximo, e se a gente ver nos clocks, sempre bateu 4.1, ou melhor, 4.092 MHz. Tudo isso daí a gente vai ganhar em média aí de muito tempo ainda com esse processador. A gente conseguiu abaixar bem a temperatura sem gastar nada mais, só uma modificação na própria BIOS, uma modificação muito fácil, não precisa ter muita experiência para fazer isso. E a gente conseguiu ganhar em média aí de 20 graus mais ou menos de ganho, e ainda ganhamos ainda 1 segundo. E não teve praticamente oscilação, né? De várias coisas, de potência, de tensão e assim por diante. E muito menos de temperatura. Então fica a dica aí para vocês. Então, pessoal, como puderam ver, a gente teve uma diferença de temperatura do processador de mais ou menos 20 graus a menos. Isso é uma redução muito boa, com uma solução muito simples e barata. Se a gente for considerar o Cooler Box, a gente teve uma redução de 30 graus entre os 92 e os 60 que está batendo agora. Então, esse tipo de uso para o processador aumenta muito a vida útil dele, trazendo assim muito mais tempo de uso dele. Assim, no futuro, você não precisa estar trocando de processador por algum defeito, por causa de temperatura muito alta. Então, eu quero deixar essa dica para vocês, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, e se tem aquele seu amigo que trabalha com renderização, mande esse vídeo para ele também. Quem sabe ele está precisando dessa solução térmica para o processador dele. Muito obrigado, falou e até mais.